Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, os pais que perderam o filho. Mas antes da nossa meditação, eu gostaria de deixar um convite a você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira às 19h30 ou então na quarta-feira às 15 horas da tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos nos lares, que são as células que reúnem às 20 horas. No sábado nós reunimos no templo, no culto de adoração a Deus. E no domingo nós reunimos em dois horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você com o tema Os Pais que Perderam o Filho. E eu quero meditar com você num texto que encontra em Lucas capítulo 2, a partir do verso 41. Ora, anualmente iam os pais de Jesus para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que os seus pais soubessem. Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo-o encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, acharam-o no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram ficaram muito admirados da sua inteligência, das suas respostas. Logo seus pais o viram e ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. E ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e diante de Deus. Eu quero pensar com você, como eu já anunciei, sobre pais que perdem os filhos. Esse texto que eu acabo de ler fala do sumiço, de Jesus, do filho de Maria e de José, numa festa. E essa festa que acontecia anualmente, não só essa festa, mas os judeus tinham 3 festas anuais que o homem, o do sexo masculino, era exigido que ele estivesse nessas festas, mas a família não tinha essa obrigatoriedade, ou seja, era voluntário. E numa dessas festas, a festa da Páscoa, os pais de Jesus, Maria e José, eles subiram para Jerusalém, subiram de Nazaré para Jerusalém para celebrar, adorar a Deus ali. E nesta festa que aconteceu esse episódio do sumiço de Jesus, que eles perderam Jesus. E eu acredito que deve ter sido terrível para eles. Eu já tive essa experiência de perder o meu filho. E foram momentos muito agoniantes para mim. E eu imagino o que passou no coração desses pais. Mas a minha palavra aqui hoje é sobre pais que perdem os filhos. E a nossa palavra aqui, dentro dessa semana que se comemora a Semana da Criança, muitos pais têm perdido os filhos nas festas religiosas.
tem perdido os filhos nas festas mundanas, tem perdido os filhos na escola, tem perdido os filhos no trabalho, tem perdido os filhos nas mídias sociais. E eu quero pensar com você sobre isso, porque pode ser que você vive essa situação. E a grande pergunta, a pergunta que surge, que emerge, é onde temos falhado? Por que isto, né? Por que essas questões? Então, como cristão, nesse universo da educação, que é um universo do desconhecido, a única luz que nós temos para instruir os nossos filhos e não perdê-los de vista são as Sagradas Escrituras. E a primeira coisa que eu quero pontuar nessa minha meditação é sobre estes pais, né, que perderam o filho. Como eu já falei anteriormente, os judeus eles tinham 3 celebrações, que era a festa da Páscoa, a festa das colheitas e a festa do Pentecoste. E é nessa festa da Páscoa que os pais de Jesus, Maria e José, perderam. Agora, todas estas festas, deixa eu colocar aqui para você entender, porque senão a gente vai ter uma ideia de que Deus, o Eterno, o Pai, o Criador, colocou o seu filho dentro de uma família de irresponsáveis. Se nós lermos o texto superficialmente, pode interpretar esse texto equivocado, achar que o Filho de Deus foi colocado numa família irresponsável. Mas nestas festas, né, na tradição judaica, eles montavam as caravanas, tanto dos parentes como dos amigos, dos conhecidos, para irem a essas festas. E eles dividiam-se em blocos de homens e mulheres. E os filhos até 12 anos, eles poderiam ir tanto com as mulheres quanto com os homens. Então, o pai José, ele achava que Jesus estava com Maria. Maria também, por sua vez, achava que Jesus estava com José. Então não há relapso. Vou ler aqui o texto novamente, para a gente colocar isto assim bem, de uma maneira mais pontual. Diz assim: terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais soubessem. Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem. Foram caminho de um dia, então passaram a procurar entre os parentes e conhecidos. Então, como eu disse, era montado os blocos, era dividido, né, por gênero. E aqueles menores, até os 12 anos, poderiam ficar tanto com o homem quanto a mulher. Então não há nenhum relapso deste casal. Ao contrário, eles eram muito zelosos. Tanto que à noite eles foram fazer a averiguação, constataram que o menino Jesus não estava com eles e eles voltaram para Jerusalém. Então nós podemos afirmar com toda certeza que Maria e José eram um casal responsável, muito responsável. Posto isso, eu quero também pensar com você em outro aspecto, que os filhos são dádiva de Deus. Muitas pessoas falam assim: olha, nem todos os filhos são dádiva de Deus. A Bíblia diz que, a Bíblia afirma isso no Salmo 127, que os filhos são dádiva de Deus, são uma bênção de Deus. Só que essa dádiva é colocada, né, sob o nosso cuidado, não permanentemente, mas tem num tempo provisório, onde nós temos a responsabilidade de educá-los, de ensiná-los, de passar todos os princípios, né, que se trata da vida, né, civil, da vida espiritual, da vida como um cidadão. Compete aos pais instruir. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, que nós precisamos de instruir os filhos. Eu quero ainda ler aqui
Provérbio 13, eu acredito que você que está me assistindo deveria até mesmo gravar isso que eu vou ler. 13, verso 24, ouça com atenção o que irei ler. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Em uma outra tradução diz assim, quem nega castigar o seu filho, não o ama, e quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Quantos hoje cria os filhos e eles não dizem não corrigem? E aliás, em Hebreus, na carta de Hebreus, diz o seguinte, que Deus, o Eterno, Ele nos corrige, porque nós não somos bastardos, ou seja, somos filhos legitimados na família de Deus por meio da adoção, que nós fomos adotados na família de Deus, e Deus sempre vai corrigir, porque Deus é um Deus que nos ama, Ele é responsável. E, por fim, eu quero pensar com você sobre essa questão de conhecer a Deus, ou melhor, conhecer os filhos e os filhos nos conhecer. Há uma necessidade importante, que isso deve seguir, porque muitos pais não conhecem os seus filhos, nem os seus filhos conhecem, nem sabem o que está acontecendo. E nesse texto, é claro que eu não estou aqui excluindo a questão desse determinismo de Deus, nesse plano de Deus, que Jesus ficasse entre os doutores, mas vamos trazer isso para o sentido, no sentido prático da vida, que a mãe de Jesus pergunta para ele, ou melhor, a mãe de Jesus pergunta para Jesus, fala assim, meu filho, você não sabia que nós estávamos te procurando? Ouça bem o que ele lê, eu vou ler no verso 48. Logo seus pais viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflito estamos à tua procura. No que ele respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Ou seja, os pais não sabiam da agenda do filho. Eles não sabiam. Tudo por falta de comunicação, de conversar, de dialogar. Quantos pais que não sabem absolutamente nada dos filhos? E nem os filhos sabem da questão dos pais. E aí que é uma questão assim, muito séria, porque essa falta de relacionamento, de estar próximo, de comunicação, é uma dificuldade grande, porque às vezes os pais, eles aborrotam os filhos de presente. Eu acho maravilhoso, é importante, o presente é uma maneira de manifestar o carinho, mas mais do que o presente, é estar relacionando com o filho, estar junto do filho. Quantos pais que eles ficam, surpresos de descobrir que o filho está envolto em droga, de descobrir que o filho está andando com más companhia, de descobrir que o filho ele se perdeu lá na escola ou dentro, em nome de ir na igreja, e ele não acompanha. Isto é seríssimo, porque não existe essa interação entre pai e filho pai. Nós estamos aqui para dizer o seguinte, que os pais precisam estar próximos, não pode apenas presentear com medo de estar, de perguntar, de questionar, de olhar, de acompanhar na escola, acompanhar na igreja. Aliás, há um ditado assim, não envie o seu filho na igreja. Você deve ir e chamá-lo para ir contigo. Não mande o seu filho na igreja. Vai e convida-o. E convida para estar junto de você. Mas muitas pessoas têm perdido os filhos para as drogas, perdido para as mídias sociais. Recentemente tivemos um caso de um pai
que ficou apavorado que o filho envolveu com uma família lá no Rio de Janeiro, ele foi parar lá no Rio de Janeiro, um filho novo. E aí os pais foram atrás e o próprio filho expulsou de lá e aquela família fez ele sair de lá correndo. Olha que loucura. Tudo por quê? Porque os pais não monitoraram, não acompanharam. Precisamos de conhecer os nossos filhos. E que nós estamos falando aqui porque precisa de haver essa reconciliação, essa interação. E esse amor que a gente é aprendido em casa. Com essas palavras eu quero encerrar orando pelas famílias, pedindo ao Senhor que venha dar capacidade aos pais para ensinar e instruir os seus filhos no caminho do Senhor, porque mesmo sendo velhos, eles não irão desviar dos caminhos santos de Deus. Pai eterno que está nos céus, mas também está onde invoca o seu nome. Graças te dou nesse instante por essa oportunidade de expressar essas palavras e falar do conselho do Senhor. Meu Deus, toma estas pessoas que estão nos assistindo e que elas possam, meu Deus, buscar a luz da tua palavra e instruir os seus filhos no caminho que deve seguir. É a minha oração em Cristo Jesus, com ações de graça. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.